Primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, quase no finalzinho, né? Primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 14, onde estaremos vendo para a nossa meditação aqui nesta noite. Amém? Só quem encontrou, dá um amém forte aí. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheces aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Graças a Deus. Como é bom a gente estar aqui na igreja, na casa de Deus, poder, juntamente com cada um de vocês aqui, compartilhar esta palavra que Deus tem para a nossa vida aqui nesse lugar, nos alegrarmos, né, como diz o hino, independentemente da situação, todavia me alegrarei. Então a gente se alegra sempre na presença do Senhor nosso Deus. Amém? A gente está no culto hoje. Eu falei assim, vamos fazer um culto especial para os nossos jovens, né? Convidar os jovens da igreja para vir participar. Quando eu falo assim, especial para os jovens, eu estou dizendo assim, que é de 0 a 100. Então, eu queria saber se tem jovem aqui hoje. Amém. Eu de novo vou falar assim, ó, somente os jovens dão um amém aí também. Glória a Deus, que maravilha, né? Saber que vocês estão aqui, juventude da igreja, todos os irmãos, porque a juventude, ela não está simplesmente na idade. A juventude está na idade, mas está também no espírito. Então a gente pode ser uma pessoa mais velha, mas pode ser jovem também, nas atitudes, na maneira de falar, de agir, né? Não estou falando de meninice, estou falando de juventude, coisa saudável, coisa boa, né? Maravilha. Podemos ser uma geração mais do que vencedora. Você está dentro dessa geração aí, mais do que vencedora? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero pedir a você nesse momento a sua atenção aqui, para a gente pensar um pouquinho nessa palavra. Não vamos ser muito extensivos, né, na palavra, mas precisamos conversar um pouco na palavra de Deus. Nossos jovens, irmãos, irmãs, todos que estão aqui, é importante para você essa palavra que nós vamos falar, vamos pregar aqui hoje, porque a palavra de Deus é importante para todo mundo. Interessante que quando você começa a ler a palavra de Deus, um texto igual esse aqui, e você começa a analisar esse texto, os acontecimentos, por que João escreve isso, por que ele fala essas palavras, nós vamos perceber que esse texto ele foi escrito há quase 2000 anos atrás. Muito tempo, né? Quase 2000 anos. Porém, quando você começa a analisar, parece que ele é atual. Está falando coisas para a gente, para o nosso tempo, no nosso momento. Aí você começa a refletir na palavra de Deus e ver que, de fato, né, a palavra de Deus ela é nova, a cada manhã ela se renova, ela é atual, ela é a palavra de Deus que era para lá então e é para aqui e agora. Amém? Claro que analisar os seus contextos históricos, por que isso aconteceu, mas ela é sempre atual e sempre traz uma mensagem nova para a nossa vida. Aqueles irmãos, aqueles jovens, essa classe para que o apóstolo João escreve, lá então, eles enfrentavam desafios na vida. Eles estavam na igreja e eles enfrentavam desafios. Eles tinham desafios todos os dias, mesmo sendo crente, sendo cristãos, sendo pessoas que estavam fazendo a vontade de Deus. Eles enfrentavam vários desafios que viviam lá. E quando a gente olha para a nossa juventude hoje, ela enfrenta desafios, não serão os mesmos da mesma forma, mas muito parecidos. São os desafios que acontecem também no nosso tempo, que a gente enfrenta, que a juventude enfrenta, que as pessoas, né, no nosso tempo têm enfrentado. Desafios que muitas vezes tentam tirar a gente do trilho,
E aí quando você olha para a palavra de Deus, você entende que precisa continuar no trilho, senão você vai se encarrilhar. Então é preciso continuar firme para que a palavra de Deus venha mudando a nossa vida. Digo isso porque a gente está vivendo o século da tecnologia, não é mesmo? Estamos vivendo o século da tecnologia. É o momento em que todo mundo tem o smartphone na mão, né? Ou então aquele outro lá mais caro, não sei nem falar o nome, iPhone 11, 12, 13, sei lá, não para de surgir, né? Parece que é o tempo que mais as pessoas estão conectadas, tem tecnologia na mão, na palma da sua mão, para fazer tudo. Essa tecnologia, teoricamente, parece que ela teria que dar para a gente mais tempo livre para fazermos algumas coisas, algumas atividades, porque elas encurtam, né? Elas encurtam a comunicação, elas encurtam o tempo, para o tempo ser o mesmo, né? No Cronos, porém, ela encurta quando você manda uma mensagem no WhatsApp, é questão de segundos e a mensagem já chega, e se a pessoa estiver ligada, é questão de segundos, ela já volta para aquele que enviou a mensagem, a resposta já vem, né? E antigamente, algum tempo atrás, eu sou lá do século, né, passado, eu e mais alguns aqui, pelo menos uns 2 ou 3, a gente sabe que a comunicação não era assim tão facilitada, não era dessa forma, né? Então parece que hoje era para a gente ter mais tempo livre para a gente curtir a família, não é? Mais tempo livre para você curtir a sua família, mais tempo livre para você conversar. Quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrava de alguns anos atrás, que a gente não tinha todas essas coisas que chamam nossa atenção hoje, e a gente conversava no terreiro da casa, assim, com os vizinhos, com os amigos próximos. Eu não sei, tem alguém aqui que é nesse tempo ainda fazia isso ou não? É só eu que sou velho aqui, não, né? Tem pelo menos uns 2 ou 3, foram sinceros, né? Tem uns que são, mas não quiserem se manifestar. Então a gente conversava lá, né, Adonias? A gente se reunia, batia papo, brincava. Eu me lembro que os jovens, naquele tempo, eles brincavam, tinha algumas brincadeiras de passar anel. Alguém brincou disso aqui já ou não? Olha aí, gente, muita gente naquele tempo, né? Eu acho que a geração do século XXI não sabe o que é essa brincadeira, né? A geração Teen não conhece, mas a gente que passou por lá, né? Nós que já vivemos esse tempo, a gente sabe disso porque nós estivemos lá. Então tinha muita coisa que acontecia, que a gente fazia, que a gente brincava, conversava com a família, não tinha tecnologia, não tinha tudo que nós temos hoje, mas a gente tinha mais tempo. E hoje, com tudo isso, a gente tem menos tempo. A gente passa menos tempo com a família, a gente tem menos tempo para conversar, menos tempo para brincar, menos tempo para ir na igreja, né? Tem gente que não tem tempo para ir à igreja, irmãos. Por que não veio à igreja, irmão? Não tem tempo, pastor. Né? E aí é um dia, é outro dia, se repete. Então as pessoas não têm tempo para a igreja, não têm tempo para orar, não têm tempo para conversar com Deus. Parece que quanto mais as coisas teriam que ser favoráveis, menos elas favorecem. Não sou contra a tecnologia, não. Eu tenho smartphone também, né? Não é a última geração, não, mas eu tenho também smartphone, eu tenho redes sociais, eu utilizo. Inclusive, nós estamos gravando agora aqui a mensagem, daqui a pouco vai estar nas redes sociais, né? Então, a gente entende que não é ser contra a tecnologia, eu estou apenas colocando uma ideia para vocês de algumas coisas que acontecem. E sabe o que eu tenho percebido de algum tempo para cá? Tenho percebido que depois que tudo isso vem acontecendo, que todo esse tempo vem faltando, acontece uma coisa. E isso que acontece começa com uma palavrinha que os especialistas chamam de síndrome. Quem já ouviu falar essa palavra aí, não? Síndrome, né? Começa a vir as síndromes, por exemplo, síndrome do pensamento acelerado. A gente
não tem tempo e acelera tanto o pensamento que vira uma síndrome, vira uma patologia, vira um negócio que às vezes atrapalha a vida da gente. Vem a síndrome do pânico. Nunca tinha ouvido falar isso. Nos tempos para cá, a gente começa a ver pessoas com síndrome do pânico. Síndrome de burnout. Essa é mais nova ainda, né? Ansiedade, depressão, tudo coisa que está acontecendo, principalmente na ala jovem, entre os jovens da igreja, aqueles que não são da igreja, né? A gente percebe que essas coisas vão acontecendo, e sabe como é? É uma atrás da outra, porque parece que a tecnologia, o tempo do avanço, o tempo de favorecimento, ele tem trazido algumas coisas que não têm ajudado muito a gente. Mas o que está acontecendo com essa geração? Às vezes, a gente conversa com alguns jovens e quando você vai ouvi-los, ele fala assim: não tem jeito, pastor, a vida está muito difícil. Olha, eu não estou conseguindo resolver as situações. Parece que a geração está meio sufocada com tanta informação e às vezes pensa que é o fim. Desejo suicida, vontade de tirar a própria vida. Coisas que têm acontecido nessa geração, nesse tempo, irmãos. Mas eu quero dar uma boa notícia para você que está aqui hoje, jovens, irmãos, irmãs, adolescentes. Não é o fim. Amém. Aleluia. Não é o fim, irmãos. Não é o fim da vida. Não é o fim da história. Não acabou, não. Porque a boa notícia para a gente é que a Bíblia nos mostra que Deus tem uma palavra para você. Amém. Deus tem algo para satisfazer a sua vida, algo que vem melhorar a sua vida, que vem tirar você dessa situação e te levar para algo muito melhor. Versículo 14 do Evangelho, na carta de João, primeira carta de João, ele começa, o apóstolo vai escrever assim, ó: filhinhos, uma voz doce e meiga de um pastor, conversando com os seus irmãos, com as suas ovelhas, especialmente nesse versículo, com os jovens que estavam à sua volta. Eu acho interessante, eu acho bonito que ele chama os seus leitores de filhinhos. É o carinho, é o amor, é aquele prazer dispensado em estar junto com aquelas pessoas, porque ele fala assim: filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Amém. Glória a Deus. Quando eu olho para esse texto aqui, eu começo a entender que o apóstolo está falando com uma geração que conhecia Deus. Ele está falando com uma geração que conhecia a palavra de Deus. Uma geração que havia sido ensinada, doutrinada pelos seus pais, e que os pais dessa geração foram alunos do apóstolo João e de outros apóstolos. Então ele não está falando com pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus. Não, ele está falando com uma geração que tinha conhecimento de Deus, que tinham sido seus pais alunos desses apóstolos, que ensinaram a palavra de Deus para eles, com muitas coisas importantes para que pudessem aprender a amar a Deus, respeitar a Deus e servir a Deus. Amém. Mas mesmo assim, essa geração, ela era desafiada. Todo dia, todos os momentos, quase todas as horas do dia, ela passava por vários desafios. E o velho apóstolo, que é o João, que está falando aqui, ele está falando com uma geração de pessoas pecadoras. Eram crentes, eram filhos de crentes, doutrinados, ensinados, mas que pecavam, como eu e você pecamos. Eles eram pessoas que tinham limitações, que cometiam alguns pecados, alguns erros, que precisavam urgentemente do perdão de Deus. Era uma geração que precisava do perdão, que precisava ouvir Deus falando e sarando as suas feridas e as suas
os seus problemas, nas suas dificuldades, resolvendo os seus pecados. Eles precisavam saber disso. É por isso que o apóstolo está escrevendo, para eles, assim como a palavra serve para mim, serve para você também saber que nós precisamos do perdão de Deus, porque a gente também está numa geração que vive um tempo desafiador, uma geração que vive um tempo que muitas vezes sufoca, dificulta a vida da gente, que a gente também comete pecados, também precisa do perdão de Deus. Ali estava uma turma, para quem João escrevia, que enfrentava constantemente os ataques de falsos mestres dentro da igreja. Era um tempo que ainda não tinha o Novo Testamento escrito como nós temos agora. Era um tempo que não tinha ainda todo esse ensinamento, ou as cartas, os evangelhos escritos. Era apenas o Antigo Testamento. E esses falsos mestres distorciam a palavra de Deus, ensinavam doutrinas erradas, ensinamentos errados, que tinham uma intenção: tirar aquelas pessoas, tirar aqueles jovens, tirar aqueles irmãos do foco de servir a Deus e de caminhar para a salvação. Esse era o objetivo dos falsos mestres. Essa era a intenção deles, que ensinavam para aquelas pessoas, para tirar eles do foco de servir a Deus, de ir para o céu, de ganhar a salvação. Só que quando João estava escrevendo para eles, uma coisa na memória dele. Ele está redigindo a sua carta, e chega aqui no versículo 14, vem algo aqui patente na memória de João, porque ele se lembra que ele vai escrever e dizer assim: eu escrevi para vocês jovens, porque vocês são fortes. Amém. Aleluia! Vocês são fortes. Escrevi para vocês porque vocês têm a força. Vocês são aqueles que têm vigor físico e têm força. Que a força aqui, ela não está relacionada apenas com o vigor físico, mas ela está também relacionada aqui com outras coisas, como por exemplo, conhecimento da palavra de Deus. Jovens que tinham sabedoria de Deus na sua vida. Eles tinham força física, mas eles tinham sabedoria, eles tinham conhecimento da palavra de Deus. E João tem isso em mente e fala: vocês são fortes. Às vezes vem na memória, na mente da gente, pensamentos que falam assim: não, você é fraco, você é fraca, você não vai conseguir, não, você não vai passar disso mesmo, não, você tem mesmo que morrer. Às vezes vem pensamento na mente assim: tira a sua vida. E olha, que eu já tenho ouvido isso já há muito tempo, gente. Mas aí João está dizendo assim: não é isso. Vocês têm força, vocês têm conhecimento, vocês têm vigor físico, vocês têm sabedoria de Deus. Amém. E aí João começa a juntar tudo isso aqui, irmãos, para aqueles jovens ali, e mostrar para eles que eles são capazes, sim, que eles podem, sim, que eles são vencedores, sim. Quero dizer para você nessa noite que a vida vale a pena. É importante viver. Viver é bom demais. Às vezes um simples problema, um término de um relacionamento traz problemas graves para meninas, para meninos, para jovens que passam por grandes dificuldades por causa disso. E aí começam a vir esses problemas que tendem a tirar a gente do foco que nós temos, que é viver, servir a Deus, caminhar para a salvação. Entender que é bom viver, que vale a pena viver. Viver com Cristo vale a pena, é muito importante. Entendeu? Então essa é a minha intenção, transmitir isso para você, para que você saia daqui nessa noite pensando assim: vale a pena mesmo, e eu quero viver, e eu vou viver, e eu vou caminhar. Não importa se ele não quer mais namorar comigo, se ela não quer mais namorar comigo, a fila vai andar, Vou usar aqui a linguagem de vocês, Olha lá no olho dele ou dela assim, e fala: meu filho, a fila anda, e eu vou em frente, porque eu sou jovem,
eu tenho vida para frente, viver vale a pena e eu quero viver, eu quero continuar, eu quero ser feliz. E eu vou encontrar alguém que vai me fazer feliz e eu vou descobrir que isso mesmo é importante. Amém? Glória a Deus, irmãos, que coisa maravilhosa. João está dizendo assim, ó, vocês são capazes, vocês podem, vocês são fortes. Às vezes bate a dúvida na mente de muitos jovens, adolescentes, crentes, que diz assim: será que eu estou no caminho certo? Será que vale a pena mesmo ir para a igreja, renunciar às coisas deste mundo para servir inteiramente a Deus? Será que eu estou mesmo tomando a decisão certa de deixar tudo isso para ir para o caminho do Senhor, abandonar essas coisas? Quero dizer algo importante para você nessa noite, irmão, irmã, jovens que aqui estão. Uma coisa muito certa: Deus nunca coloca dúvida na mente de ninguém. Deus nunca causa dúvida, Deus nunca causa pensamentos divididos na mente de ninguém. Se porventura dúvidas surgem, pensamentos divididos aparecem, não são de Deus. Repreenda em nome de Jesus. E pense firmemente que vale sim a pena, vale a pena servir a Deus, vale a pena continuar no caminho do Senhor, porque Deus sempre esclarece todas as situações. Deus faz ao contrário, Ele tira toda a dúvida e faz a gente olhar para frente e ver que no fim do túnel tem uma luz, que é um horizonte em que nós precisamos conquistar. Nós precisamos ir em frente e conquistar o horizonte que está à nossa frente, irmãos. E aí João ele vai trabalhando isso aqui com esses irmãos, esses jovens, essa igreja aqui, e ele utiliza a seguinte frase: vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita em vocês e vocês já venceram o maligno. Amém. Glória a Deus. Estou achando interessante isso aqui, porque quando a gente começa a pensar dessa forma, eu começo a imaginar, mas o que é o maligno? O maligno está associado a todo o sistema de coisas más que são oferecidas hoje a todas as pessoas, principalmente aos jovens, com o objetivo de afastar você de Deus. O único objetivo de tirar você do caminho, da presença, do foco de Deus, são esses os objetivos: tirar você da vida eterna, né? Mas aí João vai dizer assim, que para vencer tudo isso, a palavra de Deus precisa permanecer na sua vida. E quando a gente faz uma equação, uma soma assim, força física mais sabedoria, mais palavra de Deus, sabe o que é igual? Vitória sobre o maligno. Aleluia. Vitória sobre todo o sistema maligno que existe, sobre tudo aquele que tenta tirar você do foco. Por isso, jovens, irmãos, irmãs, se você for obediente e observador da palavra de Deus, tenha certeza que as vitórias virão na sua vida. Não estou dizendo que você não vai ter dificuldade, não. Estou dizendo que você vai ter dificuldade, vai ter luta, vai enfrentar desafios, vai viver uma geração pensando assim: parece que a minha geração era para ser mais fácil, mas não é. Porque quando a gente vence, quando a gente triunfa sem lutas, a gente não é coroado, não tem glória, né? Quem vence sem lutas, triunfa sem glória, dizia Augusto Cury. Então é preciso a gente pensar sobre isso, refletir que as lutas vêm e as lutas fazem a gente amadurecer, crescer, aprender. Elas são para a gente pedagógicas, para nós aprendermos mais e mais da nossa vida. Assim, queridos, devemos amar a Deus inteiramente, renunciar às coisas do mundo, mesmo como diz o texto da palavra de Deus: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa coisa que o texto vai mostrar para a gente: nós não devemos amar o mundo, as coisas que no mundo há, nós devemos amar a Deus inteiramente. A Bíblia afirma que tudo que há no mundo é passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, queridos. Irmãos, queridas irmãs, olha, é muito importante isso, né?
mas para isso é necessário que você tenha um contato mais aprofundado com a palavra de Deus, que você tenha um relacionamento maior com a palavra de Deus. Se você não está tendo, comece a ter a partir de agora. Use o seu smartphone, use a sua tecnologia para você ter contato com a palavra de Deus. Celular de jovem tem que ter Bíblia. Se você não baixou ainda o aplicativo da Bíblia, baixa hoje, depois do culto. Agora não. Depois do culto, vai lá, baixa o aplicativo da Bíblia para você estudar a palavra de Deus, ter contato com a palavra de Deus, porque isso é muito importante. Em nossa geração, é necessário que as pessoas vejam que existem pessoas compromissadas com Deus e com a palavra de Deus. Então, o mundo que está à nossa volta, os seus amigos, os círculos de amizades, aqueles que te cercam, eu preciso olhar para você como um jovem que tem compromisso com a palavra de Deus, que fala coisas relacionadas à palavra de Deus, que Deus está constantemente na sua vida e nas suas palavras. E assim, irmãos, a gente vai vencer os desejos ruins. A gente vai vencer os desejos que às vezes tentam tirar a gente da salvação e levar para a perdição. Vamos conseguir vencer todos eles, porque a palavra de Deus, ela molda, ela transforma, ela mostra para a gente qual é o caminho certo. E a cor que o salmista diz que ela é lâmpada e luz para guiar os nossos passos. Amém? Então que Deus, Ele venha colocar o meu no seu coração, que nós somos uma geração mais do que vencedores, que a vida vale a pena, que viver é bom, e que eu quero continuar para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Tudo para ficar em pé nesse momento, quero convidar o Ministério do Louvor para cantar um cântico, e agora vamos fazer uma oração, conversar com Deus, falar com o Senhor, pedir a bênção dele sobre a nossa vida, especialmente sobre os jovens desta igreja, todos aqueles que vieram aqui hoje. Aqueles que não vieram vão receber a bênção, porque a bênção de Deus é espiritual, ela vai lá, ela não se limita ao tempo, ao espaço, alcança a vida das pessoas, né? Então nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Se algum jovem estiver aí fora, chama para vir para cá, porque aqui é o lugar de aquecer o coração, e é o lugar de ficar pertinho de Deus. Vamos louvar a Deus com o ministério todo isso.